Olá, seja bem-vindo à apresentação do programa do curso Incorporação de Edifícios, ministrado pela Target Capacitação Profissional. Meu nome é Bernardo Tavares Vaz e eu sou instrutor deste curso nas modalidades EAD ao vivo e EAD gravado. O programa deste curso é dividido em 6 aulas. Nós temos aqui na aula número 1 os conceitos, a apresentação dos conceitos iniciais de o que é uma incorporação imobiliária, como se dá o negócio da incorporação imobiliária, conceitos fundamentais de fração ideal, unidades autônomas, permuta, área subrogada, bem como todas aquelas conceituações técnicas e administrativas contidas na legislação específica que rege o assunto. O processo de incorporação imobiliária, ele se baseia, né, ele é todo estruturado, né, dentro de uma legislação federal específica para o assunto, que, por sua vez, faz referência a uma norma técnica brasileira muito importante para a atividade de incorporação imobiliária e construção em regime de condomínio, que é a NBR 12721, que disponibiliza um processo de cálculo de custos de construção e divisão deste custo de construção por frações ideais, por tipo de unidade a ser edificada dentro de um edifício, dentro de um condomínio, enfim, uma série de questões muito técnicas, muito aprofundadas, que são exigidas, né, lá dentro do artigo 32 da legislação federal sobre o assunto, que é, eu estou me referenciando na Lei 4591 de 1964, popularmente conhecida como Lei das Incorporações e das Obras em Regime de Condomínio. Dentro ainda aqui da aula 2, né, dentro da aula 2 nós iremos tratar de forma bastante aprofundada dessa legislação específica, que é a base, apesar dessa legislação ser lá de 1964, a Lei das Incorporações, ela sofreu bastante, ela ainda permanece como a base do negócio da incorporação imobiliária. Entretanto, existiram, né, ao longo do tempo algumas alterações, algumas atualizações, principalmente com relação ao advento do novo Código Civil e outras legislações complementares, como a 4864, a 10931, né, a 12607, bem como a legislação que instituiu o patrimônio de afetação. Hoje em dia nós temos aí algumas outras exigências, né, por força de normas técnicas, que é a NBR 15575, que é a chamada norma D, conhecida, né, como a norma de desempenho. Então aqui na aula número 2 nós iremos abordar todas essas legislações, como que está hoje estruturado o negócio da incorporação imobiliária, né, bem como algumas outras questões relativas a Código Civil, garantia, né, do produto a ser entregue e questões de ordem tributária. Na aula 3 nós temos uma série de outras questões, ainda na seara legal, sobre as formas de estruturar uma sociedade que irá se formar para produzir determinado empreendimento, por exemplo, um edifício de apartamentos, um edifício de salas comerciais, um condomínio de casas térreas. Nós temos aí legislações específicas que regem a formação da sociedade de propósito específico, as SPS, e as sociedades por conta de participação, essa segunda muito importante para fins de captação de recursos junto a investidores para aplicação em empreendimentos. Temos aqui ainda na aula 3 uma abordagem bastante importante, muito importante para o segmento das incorporadoras, que é a linha de financiamento para a construtora, denominada Programa Apoio à Produção da Caixa Econômica Federal. Muito importante essa linha de financiamento, porque ela financia a produção dos empreendimentos via concessão de financiamento, né, para os adquirentes, ou seja, mesmo para aqueles adquirentes que adquirem o imóvel na planta, ainda existe uma linha de financiamento que proporciona à construtora um fluxo de caixa, né,
que é muito saudável para a execução do empreendimento, né, quando se comparado ao processo anterior, que era este fluxo de caixa de entrada era provido somente por recursos do caixa do comprador, né, com recursos do bolso do comprador. Hoje o comprador ele pode fazer o financiamento do imóvel ainda na planta, muito importante para a indústria das incorporações, das construtoras que atuam com incorporação imobiliária. A NBR 12721, como já citado, ela estrutura toda uma forma muito técnica, muito precisa para se estimar o custo de construção de determinado empreendimento, segregando os custos por padrões de construção. Okay? Você vai aprender a calcular todos os quadros da NBR 12721 aqui na aula 3. Okay? Aqui, já na aula 4, nós temos uma abordagem um pouco mais econômica, um pouco mais mercadológica. Aqui na aula 4, depois de você aprender toda a estruturação legal, como que se dá a estruturação legal do negócio, aqui você vai aprender a como estruturar de forma econômica, como que você vai estruturar financeiramente, de forma viável, de forma que o empreendimento se torne viável economicamente. É aqui que você vai aprender a calcular de forma estatística, tá? Preço de venda, né? Valor mínimo de venda, né, que você deve apurar por cada unidade para que o empreendimento não tenha fluxo de caixa negativo, né, entre parênteses, prejuízo. Okay? Aqui você vai aprender ainda a calcular o custo máximo de construção, aquele que viabiliza o empreendimento, fazer um planejamento tributário. Okay? Enfim, através de uma engenharia estatística, chamada engenharia de avaliações, você vai aprender a calcular com uma margem de confiança de até 95%, okay, todos esses custos. Valor de venda mais adequado ao mercado onde você pretende implantar o empreendimento, o custo máximo de construção, eventuais vantagens competitivas em função de pontos de melhoria, né, a serem implantados no empreendimento. Por exemplo, num edifício, né, qual é a vantagem financeira e econômica de se colocar uma varanda gourmet em determinado edifício, né, ao passo de que outro edifício não tenha. Quanto de valor que agrega, né, ao preço de venda, né, a implantação, né, a disponibilização de uma varanda gourmet no empreendimento. Então nós temos aqui ainda no final dessa aula 4 a simulação de rentabilidade de investimentos em projetos de incorporação. Eu vou apresentar para você cases reais aqui no final da aula 4. São 3 cases, tá? Todos eles, para todos esses cases, vão ser disponibilizadas as planilhas de Excel utilizadas para análise. Um deles é um case de investimento no empreendimento comercial, composto de salas e lojas. Um outro, análise de investimentos em um edifício de apartamentos, ok? Muito comum no mercado da incorporação imobiliária. E o terceiro case a ser estudado, todos os 3 cases reais, tá? De serviços prestados aqui pela empresa Target Engenharia e Gerenciamento, que é a mantenedora da Target Capacitação Profissional. O terceiro case trata-se de um investimento em um loteamento para a venda das unidades produzidas, ok? Então nós temos aqui um estudo bastante aprofundado, sempre com base em cases reais. Você vai aprender a calcular o fluxo de caixa, a rentabilidade, né, bem como a atratividade, né, a viabilidade do investimento em um projeto de incorporação imobiliária dentro da legislação e dentro daquilo que o mercado absorve, dentro daquilo que é praticado no mercado, dentro daquilo que é viável, né, dentro do mercado das incorporações e construções imobiliárias. Aqui na aula número 5, nós já passamos para a estruturação financeira de fato, tá, do empreendimento. Nós vamos montar uma tabela de vendas, fazer o rateio, né, do custo da obra em função das frações ideais, né, apurar os aportes necessários de serem originados por venda, né, e também os aportes necessários de serem feitos pelo próprio incorporador. É importante ressaltar que a legislação permite que as obras sejam executadas tanto pelo incorporador quanto por um construtor contratado na modalidade de empreitada ou administração.
É muito importante que seja feita essa análise para que o incorporador tenha em mãos um estudo bastante criterioso, bastante aprofundado, para que a tomada de decisão seja bastante assertiva, né, para que se busque a melhor alternativa de custeio da obra. Né? Nós temos aí então algumas dicas ao final desta aula 5 sobre o planejamento de empreendimentos e o gerenciamento de projetos, né, com foco no processo de incorporação. Aquelas metas estipuladas durante o processo de planejamento, elas devem ser perseguidas durante o processo de implantação do empreendimento em todas as suas instâncias: vendas, custo de construção, produtividade da mão de obra, bem como uma série de outras questões ligadas lá, né, no fluxo de caixa do empreendimento, ligadas ao fluxo de caixa do empreendimento. Nós temos aí então um planejamento e gerenciamento financeiro da incorporação como um todo, chamado Project Finance, ok? Muito utilizada essa nomenclatura, né, em outros países, que é o Project Finance. Então, nessa aula 5, o foco é bastante aprofundado em questões relativas a gerenciamento financeiro das incorporações. E nós então finalizamos o curso aqui na aula número 6, fazendo algumas simulações de processos de incorporações para edifícios de apartamentos, para condomínios de casas e condomínios industriais. Serão disponibilizados também, apresentados aqui no final da aula número 6, no final do nosso curso, alguns documentos a serem fornecidos para você, para que você adeque esses documentos aí dentro da sua realidade, dentro dos seus processos de incorporação. São documentos comumente utilizados dentro desses processos, que são documentos direcionados ao cartório, são documentos que embasam o contrato, né, a ser firmado entre você e o proprietário do terreno, entre você e a construtora, né, o contrato de incorporação, atas de assembleia, uma convenção de condomínio, né, bem como planilhas de simulação econômica e financeira, com 3 cenários, cada uma dessas planilhas. Todos esses documentos serão disponibilizados para você, são documentos editáveis, utilizados de forma real no dia a dia, né, dos processos de incorporação. Se você deseja obter um pouco mais de informações sobre este curso, por favor, entre em contato através do e-mail disponibilizado aqui na descrição deste curso, na descrição deste vídeo, né, aqui no YouTube, bem como você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp também, com o número disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Lembrando que o curso de incorporações de edifícios, ele é disponibilizado de forma avulsa pela plataforma Hotmart e também está inserido dentro do programa Master Executivo da Construção Civil.